Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu sou cofundador da Estratégia Checkmate e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a performance, sobre o nosso índice de acerto aqui na Estratégia Checkmate. E antes de mais nada, é preciso a gente falar para vocês que na estratégia a gente tem duas linhas. A gente lida com duas formas de operar lá dentro da estratégia. Então, o nosso assinante ele tem acesso a duas formas de operar. A primeira delas é que a gente chama de carteiras. A gente disponibiliza para o pessoal três carteiras, tá? Uma carteira chamada carteira Standard, que é uma carteira um pouco menor, a carteira Elite, que é uma carteira intermediária, e a carteira Checkmate, que é uma carteira maior. A pessoa tem acesso a todas as três carteiras o tempo todo, mas a gente faz essa divisão para que a pessoa tenha uma carteira especificamente a seguir. E nessas carteiras, a gente faz operações conservadoras com ações e opções. A gente faz operações bastante conservadoras e o nosso foco nessas carteiras é o de obter renda mensal. Então, o que a gente procura nessas carteiras é obter renda mensal. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que o nosso histórico é assim fantástico, durante todos os ciclos que já tivemos na estratégia Checkmate, a imensa maioria a gente teve uma renda mensal bastante significativa. Agora, uma outra linha que a gente tem na estratégia Checkmate é a linha das operações estratégicas, que são operações com opções, tá? E que elas têm um pouco mais de risco. Normalmente a gente faz operações bastante conservadoras com opções, nessas operações estruturadas também, mas com um grau de risco um pouco maior que as operações das carteiras. E por elas terem um grau de risco maior, elas costumam apresentar um retorno também mais significativo. E essas também, vou mostrar para vocês que elas têm um índice de acerto absurdo, graças ao fato de a gente montar todas as nossas operações dentro da técnica, dentro do que a gente estudou para montar, para trazer para vocês, e também considerando que a gente monta essas operações com bastante segurança, de um modo bastante conservador. Deixa eu abrir aqui a tela aqui para mostrar para vocês. Então, essa aqui é a rentabilidade das carteiras, tá? Daquela primeira linha que eu mencionei para vocês. Rentabilidade em 2020. Então, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos que nós começamos a estratégia Checkmate no dia 26 de junho do ano passado. Tá? Lançamos para assinantes um pouco depois, mas a gente começou a montar as carteiras e tal no dia 26 de junho. Né? Então a gente teve performances bastante interessantes aqui, na casa de 3% e tal, 4%, 1%, né? Varia um pouco, tá? Tem mês que é um pouco mais, tem mês que é um pouco menos. Nós estamos falando de renda variável, né? Mas você vê que no ano de 2020, em nenhuma das três carteiras nós não tivemos nenhuma renda negativa, vamos dizer, né? Nós não deixamos de obter renda em nenhuma das três carteiras, tá? Já no ano de 2021, tivemos apenas um mês aqui em uma das carteiras aqui, ó, que teve menos 0,55, tá? Tivemos 6 ciclos também, né? Então a gente está fazendo agora um ano de estratégia Checkmate, em apenas uma das carteiras, tá? Nesse um ano, em um mês apenas, é que a gente obteve uma renda negativa. O que significa essa renda negativa? É que a gente deixou de obter renda e ainda tivemos um prejuízo. Tá? Um prejuízo efetivamente finalizado, encarteirado, vamos dizer assim. Tá? Então, a gente monitora a nossa rentabilidade desde o início, né, a rentabilidade das carteiras, e como vocês podem ver, como os nossos assinantes também já estão acostumados, né, a gente vem entregando uma rentabilidade com bastante consistência. E paralelo às questões das carteiras, a gente tem as operações estratégicas. Tá? Elas têm um grau de risco um pouco maior, a gente finalizou até
até a data de hoje, dia 2 de julho, a gente finalizou 17 operações estratégicas. Tá? Elas não têm periodicidade definida, tem época que a gente está com 3, 4 operações abertas, tem época que a gente não está com nenhuma operação estratégica aberta, a gente depende das oportunidades que o mercado nos dá. Né? Então, a gente teve um prejuízo de menos 32%, um prejuízo significativo, tá? São operações mais arrojadas, mas, por outro lado, né, a gente recomenda que o pessoal entre com um montante inferior, tá? Você não vai entrar com o mesmo montante que você coloca lá nas carteiras. A gente orienta o pessoal a colocar valores menores, tá? Mas tivemos aqui um primeiro resultado de menos 32%, mas depois foi praticamente só vitórias, tá? A gente teve uma vitória aqui de mais 10% no Strangle em Petrobras que fizemos. Depois fizemos uma venda bastante in the money, com mais 2,66%. Fizemos dois Strangles aqui que cada um rendeu mais de 30%. Uma relâmpago em Embraer que nos deu 1%. Seagull, aí a gente não tem nem como transformar em porcentagem, porque tem operação como a Seagull e essa trava de alta assimétrica com put, tem operação que a gente nem coloca dinheiro para montar. Então não dá nem para transformar em porcentagem de lucro, porque é o que a gente ganha mesmo, a gente não coloca dinheiro para investir, então não tem como transformar em porcentagem de lucro. Então nós ganhamos R$ 216 aqui nessa operação. E todas essas aqui, tá? Essa aqui de travas de alta BBAS, a gente teve um resultado de menos R$ 4, tá? A gente trata como sendo um empate, mas com gostinho de vitória. Essa operação aqui a gente começou, montamos de uma maneira bem conservadora, mas o mercado virou de uma forma que a gente chegou a ter prejuízo na casa dos 5 mil não, talvez uns R$ 4.000 aqui de prejuízo nessa operação. Mas nós fomos fazendo alguns manejos, algumas rolagens e conseguimos encerrar aqui com R$ 4 de prejuízo no 0 a 0. Tá? Teve gente que fechou com um pouquinho mais de prejuízo, na casa de R$ 100, R$ 150. Teve gente que fechou com lucro, mas enfim, a gente monta uma carteira referência, né? A gente monta uma operação, melhor dizendo, uma operação referência e a pessoa segue as nossas recomendações. É muito difícil a pessoa ter exatamente os mesmos valores que a gente tem na nossa operação referência, porque as cotações das opções mudam a cada segundo, né? Então, mas a pessoa mesmo que tenha uma diferença de alguns centavos para cima, alguns centavos para baixo, a rentabilidade que as pessoas têm, né, que as pessoas que nos seguem têm, é bastante similar a essa nossa as nossas carteiras e as nossas operações referência. Então, a gente hoje fechou uma operação bastante interessante chamada Poor Man's Covered Call, significa venda coberta do homem pobre. Fizemos com ativo objeto Vale, operação interessantíssima, tivemos mais de 35% de lucro na operação. Tudo isso nos significou um índice de acerto bastante grande. Nas carteiras a gente tem um índice de acerto de mais de 97%, tá? Então, em mais de 97% das vezes a gente consegue entregar aquilo que a gente se propõe a entregar para o assinante. E nas operações estratégicas a gente está tendo um índice de acerto de 88%, tá? Um pouco mais de 88%. Né? Então, em mais de 88% das vezes a gente entrega um resultado conforme a gente espera entregar para o assinante. Tudo isso porque a gente monta as nossas operações com bastante técnico e com bastante cautela. E lembrando que a gente sempre recomenda aos nossos assinantes que façam uma gestão de risco no portfólio. Né? Então, a gente sempre fala, se você tem um portfólio, digamos, de R$ 50.000, você não vai colocar 40 mil numa operação estratégica de risco moderado. Você não vai fazer isso, tá? Você não deve fazer isso. Se você coloca aí, se você tem um portfólio de 50 mil, você vai colocar R$ 2.000 numa operação de risco moderado no máximo, tá? R$ 2.000, R$ 2.500, não mais do que isso. Você tem que ter uma gestão
do risco para que eventualmente, né, as operações com opções vão dar errado. Se você entrar pesado nessas operações que der errado, você vai ter um prejuízo significativo. Nós não vamos acertar sempre, tá? É impossível acertar sempre no mercado financeiro, mas se nós montarmos as operações com a boa técnica e com cautela, a gente vai ter o sucesso na maior parte das vezes, e é isso que importa, a gente acertar na maior parte das vezes. Um abraço, pessoal. Agradeço a vocês por assistirem mais esse vídeo. Até a próxima. Se tiverem dúvidas, eu vou deixar o nosso e-mail aqui embaixo, assinado, escrito aqui embaixo. Qualquer dúvida, manda um e-mail para a gente. Até a próxima. Valeu!